Olá, meus amados, minhas amoras e meus amendoins. Bom dia a todos. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Espero que estejam com sono, porque eu também estou, né? E eu estou online aqui no chat para falar com vocês, para tirar dúvidas, para ouvir uns desabafos, crise existencial, o que vocês quiserem falar comigo durante essa aula, tá bom? E não se esqueçam, coloquem o nome de vocês e a turma aqui do ladinho para que a gente saiba quem que está assistindo, tá bom? Como está aqui na tela de vocês, hoje é dia de revisão. A gente passou as últimas, 7, 8 aulas falando sobre análise morfológica, que é um conteúdo extremamente extenso, muito conteúdo, muita coisinha para vocês lembrarem, para decorarem, para entenderem. Então, a Bruna nos plantões, inclusive, gente, tem simulado rolando. Não se esqueçam, se ainda não preencheram, se ainda não tiraram um tempinho do dia de vocês para preencher esse simulado, vão lá no Moodle, vão lá no Moodle, peguem, tirem um tempinho, deem uma lida, tá bom? E aqui a gente vai fazer uma revisão de análise morfológica. Opa! E qual é o objetivo da aula de hoje? Revisar os principais pontos de cada classe gramatical. Lembrando, principais pontos. A gente já teve as aulas das classes gramaticais. Todas elas estão aqui no YouTube. Então, se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, podem rever a aula, assistir, reassistir. Quantas vezes, se vocês perderam alguma aula também, podem reassistir. Não vou conseguir detalhar todas as classes gramaticais, porque, né, são todas as classes gramaticais em uma aula só, é só uma revisão, ok? A gente vai analisar exercícios para ver na prática como essas classes gramaticais se apresentam nos exercícios da ETEC e, por fim, perceber que a prova não é um bicho de 7 cabeças, e sim resultado do que a gente está estudando, tá bom? Então, bora lá, meu povo? Naquela pesquisa que a gente tinha feito com vocês lá no grupo do WhatsApp, que a gente mandou para vocês no grupo do WhatsApp, a gente tinha perguntado para vocês quais eram as classes gramaticais que vocês mais tinham dúvidas. E olha só, essas 4 aqui, substantivo, artigo, adjetivo e numeral, foram as que vocês apresentaram menos dúvidas. Então a gente vai começar por elas. Tranquilinho, né? Mais rapidinho, porque elas realmente são muito tranquilas. Tomar uma aguinha, como sempre. Então vamos lá, gente. Substantivo. Qual é a função do substantivo? Olhem ao redor de vocês. Para a cama que vocês estão deitados, ou sofá, para a cadeira que vocês estão sentados, para o caderno, para o notebook, para o celular, para a garrafa. Tudo isso tem um nome. Isso que o substantivo faz. Ele nomeia as coisas, né? Então, nome é igual a substantivo. Todas as coisas têm nome, logo todas as coisas são um substantivo. E aí a gente tem algumas classificações, subclassificações do substantivo, né? Então, por exemplo, se eu falo menina, menina é algo comum, né? Então, se eu falo garrafa d'água, garrafa, substantivo comum. Agora, se eu falo Minalba, né, que é uma marca de uma fonte de água, é uma marca de água, né? É um substantivo próprio, porque Minalba é um nome específico daquela marca, assim como Maria é um nome específico daquela pessoa, ok? Por isso que os substantivos próprios a gente sempre começa com letra maiúscula. A diferença entre os substantivos concretos e abstratos. Os concretos são aqueles que, vamos dizer assim, fisicamente existem, né? O ar, por exemplo, eu não posso tocar o ar, eu não posso segurar o ar, mas eu sei que ele existe, eu sei que ele está aqui ao redor. Então, ele é um substantivo concreto. Agora, o amor, a saudade, a raiva, a fome, são sentimentos, são sensações. Esses são exemplos de substantivos abstratos. A gente tem os substantivos simples. Por exemplo, flor. Flor é uma única palavra. Substantivo simples, sem problemas. E o substantivo composto é aquele que é composto por mais de uma palavra. Por isso que é composto mais de uma palavra, certo? Girassol. Gira-sol.
O mesmo acontece com palavras como guarda-chuva, guarda-roupa, guarda-costas e palavras assim que são compostas por mais de uma palavra. Substantivo primitivo é aquela palavra que não vem derivada de nada. Ela tem o seu radical, né? Radical, vamos lembrar do que é um radical, que a gente já viu, é a espécie de DNA da palavra. Dente. Quais são os derivados da palavra do substantivo primitivo dente? Dentista, dentada, dentadura, dentária. Todos esses substantivos são substantivos derivados da palavra dente, que é primitivo. E aí a gente também tem os substantivos coletivos, né? Que a gente quase não usa muito no nosso dia a dia, mas eles existem. Que é, por exemplo, o coletivo de abelhas, enxame, coletivo de lobos, alcateia, coletivo de chaves, molho. Esses são os substantivos. E os artigos, gente? Essa classe gramatical tão tranquilinha, mas tão importante para os nossos substantivos, porque ele vai acompanhar o substantivo. Então, vamos ver. O menino, a menina, o, a, os, as, uma, uns, umas. Como eu dei de exemplo na nossa aula, se eu viro para a minha amiga e falo, você vai no mercado? Compra o chocolate para mim? Eu estou especificando, eu estou definindo, compra o chocolate. Por ela ser minha amiga, talvez ela já saiba até qual é o chocolate, qual é a marca que eu quero que ela compre, alguma coisa assim, né? Agora, se eu viro para essa mesma minha amiga e falo, você vai no mercado? Compra um chocolate para mim? Eu não estou definindo qual é o chocolate, a marca, o tipo, o tamanho. Eu estou falando indefinidamente. Compra um, ok? E o artigo, além de acompanhar o substantivo, ele tem a função muito importante de apresentar o gênero e a quantidade que aquele substantivo está se referindo. Então, se eu falo a menina, o menino, as meninas, os meninos. Tá vendo? O artigo, ele ajuda a indicar o gênero e a quantidade, singular ou plural, do substantivo que vai vir depois. Já o adjetivo, ele tem a função de dar uma característica. Essa é a função dele. Ele vai dar uma qualidade, ele vai dar um defeito, né? O adjetivo é a velha fofoqueira. Ou ele vai estar falando bem ali daquela pessoa, nossa, aquela menina é bonita, né? Nossa, poxa, não sei o que, é inteligente, né? Ou vai estar falando mal, né? Poxa, aquela menina não sei, é burra, é feia, que horror, né? Coisa feia. Mas essa é a função do adjetivo, ele vai dar características para as coisas. E assim como o artigo, ele vai estar respeitando o gênero e o singular e plural de cada substantivo. Né? Então, por exemplo, se eu falo menina, que é um substantivo do gênero feminino, eu vou estar acompanhando o meu adjetivo no mesmo gênero. Se eu falo menina, bonita. Menino, que é um substantivo do gênero masculino, menino, bonito. Meninas, né? Vamos parar de falar menina e menino. Cadeira ou mesa. Mesa bonita. Mesas bonitas. Tá vendo? O adjetivo acompanha o gênero e a quantidade também. E o numeral? O numeral é o mais tranquilo de todos esses, porque o próprio nome já diz, ele enumera, ele apresenta quantidades numéricas, ele indica quantidades, certo? E a gente tem algumas classificações de numerais, por exemplo, os cardinais. 1, 2, 3, 4, 5. Uma bala, 2 biscoitos, três pedras. A gente tem os ordinais, que indicam uma ordem, né? Então, cheguei em primeiro lugar. Peguei o segundo lugar da fila. É uma ordem.
os fracionários, que indicam uma fração de unidade. Então, me vê meio quilo de mussarela? Perdi um terço do meu dia brigando no telefone. Os multiplicativos, que indicam a multiplicação de uma quantidade. Então, eu quero realizar o dobro dos meus sonhos. Eu te desejo o triplo de felicidades. São as multiplicações. E os numerais romanos. São aqueles que são números romanos que sempre a gente vê em séculos, em artigos de lei, em capítulos de alguma história, de algum livro. Os números romanos sempre estão presentes na nossa língua, nas nossas leituras. Tranquilo? E aí, a gente vai para um exercício, né? Porque a gente tem que ver como é que isso aí cai na prova. Porque assim tá muito simples. E vai continuar simples, gente. Vou mostrar para vocês. ETEC 2017. Leia o cartaz para responder as questões de número 4 e 5. Aqui tem um cartaz que tem uma linguagem verbal e não verbal. O que isso significa? Que a gente tem texto verbal, coisas que a gente lê, mas que tem também coisas que a gente observa, né? Que são as linguagens não verbais. O logo, a pizza, os elementos gráficos. Tranquilo? Vamos lá. 1 a cada 7 pessoas no mundo passa fome. Questão 5. As palavras 7, fome. E eu esqueci de ler isso aqui. Essa realidade pode mudar. Colabore. Tem o link aqui da ONU, que é a organização que está promovendo esse cartaz. Vou tomar uma aguinha. As palavras 7, fome e colabore, em destaque no cartaz, podem ser classificadas correta e respectivamente nas classes gramaticais. Lembrando que respectivamente significa na ordem, ok? Então vamos lá. 7. 7, a gente acabou de ver que é um numeral. Vou procurar um numeral aqui. Opa! Artigo, artigo não é artigo. Corto essas duas alternativas aqui, para meu exercício ficar mais fácil. Numeral. Opa, aqui. Fome. Fome é um verbo? Não. Fome é um adjetivo? Também não, né? Você é tão fome? Não. Fome é um quê? Fome é um substantivo. Opa! Preposição, advérbio? Aqui, achei um substantivo. Pô, deu check no numeral, deu check no substantivo e colabore. Colabore é o quê? Quando eu colaboro com alguma coisa, eu estou fazendo uma ação. O que é uma ação na análise morfológica? São os verbos, né? Eu colaboro, tu colaboras, ele colabora. Né? Colabore ainda é um verbo no imperativo, que está dando uma ordem. Colabore. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, a gente achou a alternativa certa. Simples assim. Numeral, substantivo e verbo. É isso. Matamos esse exercício, gente. Alternativa correta, E. Bora para a próxima classe. Preposição. A preposição, por sua vez, eu coloquei uma pontezinha aqui, né? Por que eu coloquei uma pontezinha? Porque é essa a função da preposição. Ser uma ponte entre o primeiro termo e o segundo termo, certo? Poxa, professora, mas se eu não lembrar disso na prova. Lembra aqui que preposição rima com coração. Qual é a função do coração? Qual é a função do amor na vida das pessoas? É conectar as pessoas e dar sentido à vida, né? Essa é a função do coração, sem querer entrar nas questões biológicas da coisa, mas essa é a função do amor, né? Do amor que vem do coração. Conectar e dar sentido. Preposição rima com coração. Logo, conectar e dar sentido é a função dele. Aqui eu deixei as principais preposições que a gente usa, que a gente vê nas coisas que a gente consome, né? A, ante, após, entre, para, sobre, por, sem. Essas são as preposições.
mais comuns. Só que aí, preposição, como a preposição é super conectiva, rima com coração, ela é super sociável, ela vai estar se relacionando com as outras classes gramaticais. Então, por exemplo, a gente viu na nossa aula também que a preposição ela pode fazer uma combinação. Ela pode se juntar com um artigo, que é o, e formar o ao. Ao. Vou ao parque. Quando eu falo vou ao parque, eu estou ouvindo o som da preposição a, aqui, e do artigo o, que foi o que a gente já comentou. A o. Não muda o som. Esse símbolo aqui significa que não muda o som. E os que mudam o som são chamados de contração, né? Então, vamos lá. Uma coisa que eu expliquei para vocês que é importante de lembrar para estudar preposição é: se você está com dúvida, sempre façam perguntas ao verbo. Vamos pensar na frase. Penso nele. Quem pensa, pensa em alguém, certo? Opa, penso em. Em é uma preposição. Estou pensando em alguém. Penso nele. Ele é um pronome que a gente já vai ver. Penso nele. Eu vou falar penso em ele? Não. Eu vou contrair essas duas classes gramaticais até se tornar nele. Tá vendo? Contrair duas classes em preposição ele, pronome, que a gente já vai ver, mudou o som. Tranquilo? Aqui alguns exemplos de algumas preposições. Então, o navio veio de São Paulo. Quem vem, vem de algum lugar. Os prisioneiros eram colocados em fila. Quem é colocado de alguma maneira ou em algum lugar, certo? O que a gente comentou durante a aula também foi que, apesar da preposição ser uma classe gramatical, opa, não está voltando, ser uma ponte entre um termo e outro, não significa que ela seja esvaziada de sentido, certo? Esse em aqui tem um sentido de modo nesse caso. O por 2 anos tem um sentido de tempo nesse caso aqui, tá bom? Não necessariamente sempre vai ter o mesmo sentido, o mesmo significado. Por isso é importante a interpretação de texto, interpretar o que isso aqui tá querendo dizer, tá bom? E tem uma questão muito importante que é: poxa, professora, mas você está falando aqui que a preposição é a ponte, que a preposição é a ligação entre dois termos, e tananã, tananã, mas aí você vem e me coloca um monte de frases com a preposição no começo da frase que não está ligando ninguém com ninguém. E aí? Né? E aí que tem uma coisa muito interessante que a gente vai ver na próxima matéria, que é a análise sintática, que é ordem direta e indireta das frases. O que eu posso adiantar para vocês? A gente tem basicamente o sujeito da frase, que é quem realiza uma ação, e o predicado, que é a ação realizada. Isso muito por cima, gente. A gente vai ver essa matéria com mais profundidade, assim, lá na nossa próxima matéria, né? Mas o que acontece? A gente pode mudar a ordem, colocar o predicado primeiro e o sujeito depois? Pode, sem problema nenhum, né? Se manter o sentido, pode fazer o que você quiser. E aí, é o que acontece aqui. A ordem direta, sujeito, predicado, dessa frase é: ele viveu aqui por 2 anos. Só que aqui eles mudaram a ordem. Então tá, por 2 anos ele viveu aqui. Por isso que a preposição muda de lugar, ela vai parar no começo da frase. Sacaram? Acontece a mesma coisa nas outras duas. A 5 quilômetros daqui passa uma estrada. A ordem direta, sujeito, predicado, bonitinho, passa a estrada a 5 quilômetros daqui. Belezura? Se tiverem dúvidas, gente, inspira, mandem aqui do lado, mas isso a gente vai ver na próxima matéria. E aí, também para entender como é que raios isso aqui cai na prova, vamos com o exercício.
Leia o texto para responder as questões 26 e 27. Vamos lá. As matas ciliares são tão importantes para os rios e lagos como são os cílios para a proteção dos nossos olhos. Sem as matas ciliares, as nascentes secam, as margens dos rios e riachos solapam, o escoamento superficial aumenta e a infiltração da água no solo diminui, reduzindo as reservas de água do solo e do lençol freático. As consequências são dramáticas para o meio ambiente. A poluição alcança facilmente os mananciais e a vida aquática é prejudicada. Rios e reservatórios transformam-se em grandes esgotos ou lixões. Um texto bem curtinho que a prova trouxe para a gente. E aí vamos para o enunciado. Na primeira frase do texto, a preposição para, na oração destacada, aqui, foi empregada com o valor semântico de tananã, como ocorre nessa oração. Todos os condôminos se empenham para custear a instalação de um sistema de captação de água pluvial no prédio. Olha uma coisa engraçada. Lembra que a gente acabou de falar de substantivo coletivo? O que é água pluvial? Água de chuva. Água de chuva, água pluvial. Beleza? Só uma curiosidadezinha aí, só para conectar os conhecimentos. Mas vamos lá, gente. A gente tem aqui algumas alternativas, né? Mas para a gente deixar tudo mais claro, eu quero dizer que a alternativa correta desse exercício é a finalidade. Por quê? Porque as outras, vocês depois podem pausar esse vídeo quando forem reassistir ou pegar essa prova para fazer, mas vocês vão ver que não tem nada a ver. Por quê? Tá fazendo uma proporção, tanto essa frase aqui, que tem esse para, quanto essa aqui que eles deram de exemplo. Tá fazendo uma proporção? Tá fazendo uma comparação? Não. Tá fazendo uma concessão? Tá concedendo algo? Também não, né? Tá explicando alguma coisa? Opa, aí pode dar uma confundida, né? Como são os cílios para a proteção dos olhos? Na verdade, está explicando uma peronomútil. Essa não é a função principal dessa preposição, ok? Se empenham para custear. Está explicando um pouco, mas não é essa a função. A função é de explicar para que essa coisa está aí. Para que finalidade os cílios existem? Para a proteção dos nossos olhos. Para que finalidade os condôminos, que são as pessoas que moram no condomínio, estão se empenhando? Para custear a instalação de um sistema de captação, tananã, entendeu? Então, na dúvida, tenta substituir a preposição pelas coisas aqui, por esses termos aqui, né? Que o enunciado está apresentando. Então, dá para substituir por concluindo, os cílios são para a proteção dos olhos. Não faz muito sentido, né? O que faz sentido? Com a finalidade de proteger os olhos, os cílios, tananã. Os cílios com a finalidade de proteção para os nossos olhos, com a finalidade de custear a instalação de um sistema de captação. Então, a alternativa correta dessa questão é a A. O para, a preposição para, tem um sentido de finalidade. Lembrando que a gente falou aqui atrás. Não é porque a preposição é uma ponte que ela vai estar livre de significado. A gente acabou de ver isso nessa questão, tá bom? Dúvidas? Mandem aqui do ladinho. Pronome, galerinha. Pronome, assim como o nome diz, ele tá pronome. Qual é a classe gramatical que é um nome substantivo? Isso mesmo. Então, o pronome, ele tá aqui pro substantivo. Ele tá em função do substantivo. Lembrem disso. Preposição rima com coração. E tem a função de... Vamos voltar aqui. Porque como os dois são com P, eu sei que dá para confundir bastante. Rima com coração, conecta e dá sentido. Pronome está para o nome. Então, ele vai acompanhar, substituir e fazer referência a um substantivo. Ele trabalha
só para o substantivo, ok? E aqui a gente tem algumas categorias de pronome. A gente tem o pronome pessoal. Lembram que a gente viu o pronome pessoal reto, do caso reto, que é o que diretamente substitui um sujeito. Então, esse aqui, que está em vermelhinho. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. A gente tem os pronomes pessoais do caso oblíquo, né? Que tem a ver com ser um objeto, que a gente vai ver também em análise sintática. Olha só como os conteúdos são relacionados. Então, a gente vai ver em análise sintática. Mas é o me. Quais são os pronomes do caso oblíquo? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, si, consigo, e por aí vai. E ele faz referência direta ao substantivo, o pronome pessoal do caso reto. Então, por exemplo, conversei com João e João me disse que vai ao mercado. Repetitivo, não? Por isso que a gente usa um pronome pessoal. Assim como o pronome possessivo. Maria é minha mãe. Está indicando uma posse. Maria é tua mãe. Maria é sua mãe. Ok? Os pronomes demonstrativos, eles demonstram espaço ou tempo, né? Então, este dia está estranho. Aquele dia foi louco. Esta caneta é sua. Aquela caneta é de alguém? O pronome demonstrativo, ele tem uma relação com o espaço, e a gente conversou isso em sala de aula, não. A gente não vai para a sala de aula há um tempo, né? Infelizmente, mas necessário. Ele demonstra a posição ou o tempo de algum objeto que a gente esteja se referindo. Então, a gente viu aquela questão de se a caneta está próxima de quem fala, é este. Se a caneta está próximo de com quem eu falo, esse. Se está longe dos dois, aquele. Entenderam? De tratamento. De tratamento é uma espécie de, entre aspas, categoria que cada pessoa em seus cargos ou em suas características ocupam, né? Então, por exemplo, se é uma pessoa mais velha, uma pessoa que eu preciso demonstrar respeito, eu chamo de senhora. É um pronome de tratamento utilizado para pessoas mais velhas ou que eu preciso demonstrar respeito. Se é uma pessoa que eu posso ter uma informalidade, tenho mais intimidade, eu chamo de você, que é um pronome de tratamento informal, né? E agora se eu vou falar com um rei, uma rainha, Vossa Alteza, né? Vossa Majestade. Esses são os pronomes de tratamento, as classificações que a gente faz de acordo com, entre aspas, as categorias das pessoas, né? Com as funções que as pessoas apresentam. Pronomes indefinidos são aqueles que, assim como o nome diz, a gente não especifica. Então, sabe aquelas indiretas de Facebook? Ai, certas pessoas só vão dar valor depois que perder. Ai, essas pessoas, algumas pessoas estão furando a quarentena e estão prejudicando as pessoas. Estão prejudicando todo mundo, todo o país. Certas, algumas, várias. Esses são alguns pronomes que indefinem, né? Que não especificam de que pessoas, de quais são essas certas pessoas, quais são essas várias pessoas. Não sei, é indefinido. Pronomes interrogativos, também é autoexplicativo. Qual é a data do seu aniversário? Quanto custa essa blusa? Quem é seu cantor preferido? São os pronomes que indicam uma pergunta, uma interrogação. E os pronomes relativos são o que se referem diretamente a um termo anterior, né? Então, aqui, vamos lembrar que o pronome está aqui para o substantivo, não para o verbo, não para outra classe gramatical, para o substantivo. E o pronome que está se referindo
Ah, um substantivo remédio. O remédio que preciso, esse remédio que eu falei, né? Esse remédio a qual eu estou me referindo, esse remédio aqui, que preciso, custa caro. Isso é um pronome relativo. E a gente vai ver isso melhor aqui nesse exercício. ETEC 2016, leia um trecho do poema de Cora Coralina. Se temos de esperar, que seja para colher a semente boa, que lançamos hoje no solo da vida. Poema lindo. A palavra destacada nesse fragmento, morfologicamente, classifica-se como um. Qual é a palavra destacada? O pronome que. Vamos lá. Ele é um artigo indefinido, artigo indefinido. Quais são os artigos, gente? O a, os as, uma, uns umas. Poxa, não tem nenhum que lá. Já corta essas duas alternativas aqui, que não é. É um advérbio? Poxa, se eu tô falando que pronome é pronome para o substantivo e o advérbio é para o verbo, também não vai estar rolando, né? Pois atribui uma circunstância ao verbo, né? Pronome. Opa, gostei. Vamos ler de novo esse poeminha. Se temos de esperar, que seja para colher a semente boa que lançamos hoje no solo da vida. E aí eu pergunto, o que lançamos hoje no solo da vida? A semente boa. Pronome pessoal, pois designa a pessoa do discurso? Não, né? Não está designando uma pessoa do discurso. Quais são as pessoas do discurso? Eu, quem falo, tu, com quem eu falo, ele, ela, de quem eu falo, né? Não está fazendo nada disso. Pronome relativo refere-se a um termo anterior. Que, semente boa, né? O que a gente lança no solo da vida? A semente boa. O termo anterior, que eu já falei. Beleza? Então, a alternativa correta dessa questão é a alternativa E. E, para facilitar para vocês na hora da prova, vão por eliminação. Vocês já sabem o que é o artigo, que é uma classe gramatical mais tranquila. Não é artigo? Corta. Está se referindo a um verbo? Não, corta. Vão fazendo isso que vai deixar a questão muito mais tranquila, menos alternativas para confundirem vocês. Chegamos nos tão temidos verbos. E lembrando, gente, isso aqui é só uma revisão. A aula de verbo está aqui no YouTube, todo o material de apoio de verbos está lá no Moodle. Seguinte, os verbos são essas três coisinhas aqui. O verbo pode ser uma ação, então pode ser correr, nadar, dormir, comer. Pode ser um estado. Eu sou inteligente, eu estou cansada. Ou pode ser uma ação da natureza, que independe da ação humana. Então, choveu, nevou, congelou, geou, né? Ventou. Ações da natureza. Tendo uma noção disso, a gente precisa saber de duas coisinhas para poder conjugar os verbos, para poder colocar os verbos nas formas mais adequadas. Então, a gente precisa saber do tempo. Então, tempo. Tempo que a gente vive mesmo. O tempo passado, coisa que já aconteceu. O tempo presente, que está acontecendo agora. E o tempo futuro, coisa que vai acontecer. E a gente tem que pensar nos modos. Modo indicativo. Eu estou indicando alguma coisa. Vamos pensar que quando você indica alguma coisa para um amigo seu, você está apontando um fato, ó, essa pessoa é boa, né? Vamos supor que você está indicando, não sei, você está indicando o cursinho do Raízes para o seu amigo. Pô, eu estou te indicando, estou falando que de fato é bom, né? Indicativo indica uma certeza, um fato, algo que realmente aconteceu. Já o subjuntivo não. O subjuntivo já está mais no campo das ideias, já está mais aquela coisa do desejo, do acho, do espero. Não é uma certeza. Já o imperativo, o que o imperador faz? O imperador dá uma ordem. O imperativo é uma ordem. Então vamos lá.
Vamos entender um pouquinho os tempos de cada modo. Lembrando que sempre que aparecer uma questão de verbo, né, que vá pedir para você conjugar ou alguma coisa assim, ele sempre vai te apresentar um modo, tá? Porque senão não tem como saber qual é o tempo verbal daquele que ele está se referindo, tá bom? Então, tempo indicativo. Quais são os nossos tempos verbais? Modo indicativo, desculpa. Quais são os nossos tempos verbais? Indicativo, uma certeza. Eu tenho presente. O tempo presente é um fato, eu estou vivendo ele agora. Eu amo pizza. Amo mesmo, estou com vontade de comer, inclusive. Pretérito, que é um outro nome que a gente dá para o passado. Pretérito perfeito. Perfeito. Encerrou o ciclo. Aconteceu no passado, teve um começo, teve um meio e teve um fim. Foi um ciclo perfeito de passado. Eu amei aquela pizza que a gente pediu. Amei, amei, amei. Acabou. E a gente tem o pretérito, que é o passado, imperfeito, que ele não fechou esse ciclo. Então ele teve um começo, um meio, mas não teve um final. Eu amava pizza de calabresa. Amava. Ficou em aberto. Eu vou repetir aquele exemplo que eu dei na aula também, que é, por exemplo, se eu falo para vocês, eu fui a Porto Alegre quando era criança. Eu fui. O que vocês entendem? Que em um momento, né? Deixa eu mudar o verbo que acho que fica mais claro. Viajei para Porto Alegre quando era criança. O que vocês entendem? Que em um momento específico da minha vida, da minha infância, eu viajei para Porto Alegre, voltei e pronto, acabou. Agora, se eu falo viajava para Porto Alegre quando eu era criança, dá a entender que eu fiz isso mais de uma vez, que era corriqueiro, que era rotineiro, que aconteceu repetidamente, beleza? Essa é a diferença entre o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. E aí a gente tem o pretérito mais que perfeito, porque a nossa língua é muito, muito bonitinha, né? Quando a minha mãe chegou, já havia pedido a pizza. Note nesse aqui que está entre parênteses, a gente já vai falar dele. Quando minha mãe chegou, já havia pedido a pizza. O pretérito mais que perfeito, ele se refere a um fato passado que aconteceu antes de outro fato passado. Vamos simplificar. Quando minha mãe chegou, já havia pedido a pizza. Vamos supor que a minha mãe tenha chegado 7 horas da noite. Eu pedi a pizza às 6. Eu pedi a pizza, é um fato passado. Né? A minha mãe chegou, é um fato passado. Mas antes disso, eu já tinha feito outra coisa, que é outro fato passado. Isso é um pretérito mais que perfeito. Ele já aconteceu, ele teve um começo, meio e fim, e ele é tão perfeito que outra coisa já aconteceu depois. Pretérito mais do que perfeito. Futuro do presente. Ah, e aqui. Essa conjugação, pedira, e quando a minha mãe chegou, já pedira a pizza. Tá certo? Tá. Essa é a conjugação correta desse verbo. Mas caiu em desuso. O que a gente faz agora? Usa uma locução verbal, que é adotar o uso de dois verbos. Futuro do presente. Você vai amar a nova pizzaria. Futuro, uma coisa que ainda vai acontecer, mas eu tô pensando agora, né? Agora, nesse momento, eu tô dizendo para você que quando a gente for naquela nova pizzaria, você vai amar, você amará. E também é a forma correta de conjugação do verbo, mas caiu em desuso e a gente não usa mais assim, a gente usa a locução verbal vai fazer alguma coisa, né? Tipo, vai amar, vai detestar, etc, etc. Esse é o futuro do presente. Uma coisa que hoje, no tempo presente, eu estou prevendo para o futuro. Que é uma coisa que a gente faz, né? Quando acabar a pandemia, eu vou amar sair na rua de novo. Vou amar tomar sol na rua. Coisas assim. E o futuro do pretérito a gente considera como quando? O futuro do pretérito é como se fosse um futuro do passado. No passado, eu pensava que uma coisa ia acontecer no futuro, mas não rolou exatamente assim, né?
como a vida está acontecendo agora. A gente no passado achava que uma coisa ia acontecer, mas não foi bem assim, né? Putz, eu amaria essa pizza se eu comesse carne, né? Eu ia muito gostar se tal coisa acontecesse ou não acontecesse. Então, o futuro do pretérito, ele lida com a questão das, talvez, expectativas, né? Uma coisa que eu achava que ia acontecer no passado, uma coisa que no passado eu achava que ia acontecer no futuro, mas não rolou muito bem. Subjuntivo, campo das ideias, dos desejos, né? Das imaginações. O presente do subjuntivo. Tomara que amanhã, tomara que faça a coisa certa. Tô esperando que essa pessoa faça a coisa certa. É um desejo meu. E geralmente o presente do subjuntivo tem o que? Pretérito, que é o passado, pretérito imperfeito. Imperfeito porque não completou o ciclo completo. Se ela se informasse mais, não faria isso. Se, pretérito imperfeito, do subjuntivo, que é um desejo, né? Futuro do subjuntivo. Quando eu estiver pronta, eu vou avisar, né? Então, não estou pronta ainda, não é um fato. Quando eu estiver pronta, eu vou te avisar. Sucesso? Esse é bem mais tranquilo. E o imperativo é mais tranquilo ainda. Afirmativo. Ame mais. Compre álcool gel, né? Se conscientize. Conscientize-se. Desculpa. Imperativo afirmativo. Tá pedindo, tá ordenando, tá dando uma recomendação para que você faça alguma coisa, tá? Imperativo. Lembra de imperador. Negativo. Não compre compulsivamente. Não saia de casa. Não deixe de escovar os dentes. São ordens para que você não faça alguma coisa. E aí, a gente vai para o nosso exercício. Vamos lá. ETEC de 2015. Eles apresentaram um texto grande, assim, logo no começo da prova, mas é só esse trechinho aqui que a gente precisa. Vamos lá. Eu já coloquei a resposta aqui, porque isso aqui, gente, não é para vocês responderem no chat nem nada, é para a gente fazer juntos. O comandante já esquentara os motores e a aeronave. O comandante já esquentara os motores e a aeronave estava parada, esperando ordens para ganhar pista de decolagem. Percebi que minha vizinha de banco apertava os olhos e lia qualquer coisa. As formas verbais em destaque, ou seja, a que estão aqui em negrito, foram empregadas no modo indicativo. Opa! Está indicando uma certeza, né? Indicativo indica uma certeza. A respeito delas, é correto afirmar que. Vamos lá, vamos analisar esses verbos aqui. Esquentara está no pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito aconteceu, fechou o ciclo, e de tão perfeito que foi esse ciclo, já aconteceu uma coisa no futuro. E expressa incerteza sobre esses fatos. Mas, a conjugação tá certa, esquentara, né? Vamos lembrar lá do quando minha mãe chegou, eu já pedira a pizza. Esquentara, tá certa a conjugação. Expressa incerteza sobre os fatos? Não tá expressando nenhuma incerteza. O comandante só esquentou o motor e ponto, acabou. B. Esquentar está no pretérito imperfeito. Opa. Pretérito imperfeito é o pretérito que aconteceu, não finalizou e aconteceu repetidas vezes. Não tá no pretérito imperfeito, tá no pretérito mais que perfeito. Já elimina essa aqui. Como a gente sabe qual é a certa, vamos continuar aqui. Apertava está no pretérito perfeito. Não. Por quê? Apertava é a conjugação que a gente usa quando aconteceu alguma coisa e continuou acontecendo, ou
Aconteceu mais de uma vez, né? Então, ela apertava os olhos, no caso. Não, não é um pretérito perfeito, é um pretérito imperfeito, né? Porque percebi é o pretérito perfeito. A gente já vai ver a alternativa correta. Percebi está no pretérito imperfeito. Não, não está no pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito é aquele que aconteceu e aconteceu mais de uma vez, não finalizou. Alternativa correta, C. Percebi está no pretérito perfeito, ou seja, uma coisa que aconteceu no passado, teve começo, meio e fim, perfeitamente se finalizou, acabou, parará, e expressa ação concluída no passado. É isso. Na dúvida, gente, pense nos tempos verbais que você se lembra, né? Poxa, eu não lembro o que é um pretérito mais que perfeito, mas eu lembro o que é um pretérito perfeito. Já tenho por onde começar. Vamos por eliminação. ETEC 2016. A concordância verbal está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em: o peão e o agricultor, por motivo de força maior, plantará milho aqui. Falta 70 dias para começar a colheita do café nas encostas. O engenheiro ou o arquiteto visitará o loteamento amanhã. São 1h e 49 minutos, precisamente. Vende-se terras extensas naquelas regiões longínquas. Bom, a alternativa certa a gente já sabe qual é. Vamos entender por quê. O verbo, ele é flexível, né? É um flexível e ele é flexível não, gente, desculpa. Aqui não foi a palavra mais correta. O verbo, ele é variável e ele varia de acordo com o quê? Com o número, singular ou plural. Então, se eu tô falando de duas pessoas, dois indivíduos, tá no plural, certo? Singular, uma pessoa, plural, mais de uma pessoa. Se eu tô falando de plural, o meu verbo também tem que estar no plural. Plantará não está no plural. O peão e o agricultor, por motivo de força maior, plantarão o milho aqui, sabe? Plantará está no singular. Já corta essa. Falta 70 dias para começar a colheita. Tananã, tananã. 70 dias não é um dia. 70 dias é mais de um dia. É plural. Então, o verbo tinha que estar acompanhando. Faltam 70 dias, certo? Ok. A gente já sabe qual é a certa, né? Vamos lá. São 1h e 49 minutos. Aqui é o contrário. 1h é singular, né? Quando a gente está falando de hora, 1h, meia-noite, meio-dia, são singulares. Então, o correto seria aqui, é 1h e 49 minutos, precisamente. Vende-se terras extensas naquelas regiões longínquas. Terras está no plural, né? Vamos tentar trocar a ordem, né? Lembra que a gente falou de ordem direta e ordem indireta? Naquelas terras longínquas, terras são vendidas, né? Vamos tentar inverter isso. Terras são vendidas, né? O verbo está no plural. Na verdade, o são vendidas é uma locução verbal. Mas vê que o terras, sendo o plural, a gente precisa que o verbo acompanhe essa quantidade. O engenheiro ou o arquiteto visitará o loteamento amanhã. Apesar de estar mencionando dois indivíduos, a gente está falando que só um deles vai visitar ou, né? Ou o engenheiro ou o arquiteto visitará o loteamento amanhã. Essa parece um pouco confusa? Sim, parece. Mas é isso, gente. O engenheiro ou o arquiteto. A gente sempre tem que se atentar que o verbo, ele é variável. Desculpa, eu vou corrigir aqui essa questão. Mas ele é variável e tem essa variação de acordo com o singular ou com o plural indicado. A gente sempre tem que respeitar isso. Beleza? Essa daqui não precisava nem lembrar de pretérito mais que perfeito, pretérito perfeito e nananana. Belezura?
Por fim, a gente vai acabar com o advérbio, que o advérbio, ele é super tranquilo, ele é super de boa. Ah, não vamos acabar não, que ainda tem a interjeição. Mas vamos lá. O advérbio, como o próprio nome já diz, verbo, advérbio, ele está em função do verbo. E o que faz o advérbio? Ele aponta uma circunstância, né? Então, se eu cheguei em casa ontem, eu cheguei em uma circunstância de tempo, em uma situação de tempo. Cheguei em casa, cheguei em uma circunstância, em uma situação. Eu cheguei em algum lugar, que foi na minha casa. E eu cheguei à minha casa ontem, às pressas. Foi a forma, foi o modo, a circunstância de modo que eu cheguei na minha casa, né? E aí a gente pode continuar. Eu posso ter chegado em casa muito rápido, pouco segura, né? Mais, menos, meio, intensidade. Talvez, por acaso, eu estou apresentando uma circunstância de dúvida, né? Certamente, realmente, não, de modo algum. Todos esses aqui são advérbios. Advérbio trabalha para o verbo e apresenta uma circunstância. Tranquilo? A gente tem alguns exemplos aqui. O ônibus chegou ontem, é um advérbio de tempo. Por quê? Porque está falando do ontem. Ele mora aqui. Aqui é um advérbio de lugar, né? Talvez ele volte. Está indicando uma dúvida. Ela não saiu de casa. Negação. Tranquilo? Estão apresentando circunstâncias que as coisas estão acontecendo de acordo com o verbo. Ó, ontem está relacionado com quando ele chegou. Aqui está relacionado ao lugar onde ele mora. Talvez ele volte está relacionado ao verbo voltar. Ela não saiu de casa, ela não saiu. Não, a negativa está relacionada ao verbo, ok? Vamos ver aqui como que isso se apresenta em uma questão, né? Leia um trecho do conto Mata-Pau, de Monteiro Lobato, em que o narrador em visita pela primeira vez, em que o narrador em visita pela primeira vez a Serra do Palmital pede ao capataz da fazenda que lhe explique o que é o mata-pau. Então vamos lá. Tem um diálogo aqui. Onde? Perguntei tonto. Aquele fiapinho de planta ali no gancho daquele cedro, continuou Cicerone, apontando uma parasita mesquinha grudada na forquilha de um galho, com 2 filamentos escorridos para o solo. Começa assinzinho. Bota para baixo esse fio de barbante na tensão de pegar a terra. E vai indo, sempre naquilo, nem para mais nem para menos, até que o fio alcance o chão. E vai então. O fio vira raiz e pega a beber a substância da terra. A parasita cria fôlego e cresce que nem embaúba. O barbantinho engrossa todo dia, passa o cordel, passa a corda, passa pau de caibro e acaba virando tronco de árvore e matando a mãe. Como este aqui, concluiu, dando com o cabo do relho no meu mata-pau. É correto afirmar que, na fala do capataz, predominam a linguagem. Então, vamos primeiro entender qual é a linguagem. No comecinho do ano, a gente falou sobre linguagem formal, linguagem informal, preconceito linguístico, esse tipo de coisa, né? Então, vamos lá. Ele está usando uma linguagem científica ou informal? Olha, para uma pessoa que fala nem para mais nem para menos, começa assimzinho, né? Ele está dando uma descrição de algo que ele está fazendo intuitivamente, né? Uma coisa que ele aprendeu com a vida a fazer. Assimzinho, nem para mais nem para menos. Não é algo específico, comprovado. Nem para nem para mais nem para menos. Isso é algo científico? Técnico? Não. É algo informal, né? Então, se a gente pega algumas palavras específicas do texto, a gente consegue identificar isso. Ok, já cortamos, então, 2 alternativas. A gente vê aqui, então, é informal, é uma locução, é uma expressão adverbial e locução adverbial de afirmação, de lugar ou de causa. Já vou dar o spoiler para vocês, que é de lugar.
E por que é de lugar? Porque quando você lê o texto, você pega alguns advérbios de lugar, como o aqui, cadê? Ali, para baixo, aqui, para baixo, aqui, ali. Esses são alguns advérbios que mostram que o cara está explicando o posicionamento desse mata-pau, certo? Então, quando pedir para identificar algum advérbio, quais são os advérbios, procure entender quais são os advérbios que tem no texto. Aqui nesse caso tem aqui, ali, para baixo, que são os advérbios que ele utiliza para indicar a posição, o lugar onde esse mata-pau está localizado. Alternativa correta, B. É uma linguagem informal e apresenta advérbios e locuções adverbiais de lugar. Por fim, a interjeição, que é a classe gramatical mais tranquila, acho que depois de substantivo, adjetivo, a mais tranquilinha de todas, ela expressa uma surpresa, um espanto, um susto, um palavrão, né? Meu Deus. Essas são as interjeições. Meu Deus! Ó, minha nossa, caramba, eita, opa, ups, né? Isso é interjeição, gente. E eu nem coloquei um exercício para explicar, porque geralmente, quando aparece um exercício de interjeição, tá especificado. Identifique a interjeição, tananã, tananã. Vocês vão saber o que é uma interjeição. Tranquilo? Mas se tiverem dúvidas também, manda aqui pra gente que a gente tira todas as dúvidas, mesmo que seja muito tranquilo. Tá bom? Uma coisa importante, gente, que eu esqueci de dizer para vocês, e, bom, não me odeiem, eu peço mil desculpas, mas eu tinha organizado todo o material de análise morfológica, pensei, putz, acabou, a gente fez a última aula passada, coloquei uns balões no slide, e aí eu vi que tinham esquecido do churrasco, que é a conjunção. Então, gente, peço mil desculpas, vocês não podem ficar sem uma classe gramatical, sem estudar uma classe gramatical tão importante como conjunção. Na próxima aula, a gente já vai começar um pouquinho da próxima matéria que a gente vai pegar, que é a análise sintática, mas eu vou pegar com vocês também conjunção. Não se preocupem, é uma classe gramatical muito tranquila, muito de boinhas, e que vai ser super tranquila e vocês vão ficar com uma análise morfológica completa, tá bom? Gente, não se esqueçam, simulado tá rolando lá no Moodle. Peguem, vão lá. A Bruna na terça-feira vai fazer a correção junto com vocês do simulado. Então aproveitem essa oportunidade para treinar, para ver quais são as dificuldades de vocês. Não se esqueçam também que toda terça-feira tem plantão da Bruna, de 18h30. Por causa do simulado, essa semana a gente não vai ter exercícios no Moodle, aqueles exercícios que a gente tem toda pós-aula, porque pós-aula, minha voz falhou, porque a gente sabe que não podemos sobrecarregar vocês de exercícios, a gente quer que vocês aprendam com tranquilidade. E é isso, gente. Muito obrigada por mais uma aula. Vão tomar uma água, respirem, comem uma bolachinha, tomem um café, que daqui a pouquinho tem mais uma aula, tá bom? Gente, muito obrigada, beijinhos e até mais.